Tales of Demons and Gods, capítulo 86, caindo inconsciente campo gravitacional. Neely ativou a habilidade de combate do panda de presas, fazendo com que a gravidade na área ao seu redor aumentasse. O corpo inteiro de Shen-Ning caiu pesadamente no chão. Bem quando Shen-Ning estava prestes a acertá-lo, Neely pulou para o lado, esquivando-se por pouco do impacto flamejante. Mesmo assim, queimaduras ainda foram deixadas em seu corpo. Neely, secretamente, ficou aliviado. Ele quase virou um panda grelhado. Obviamente, ter a força para vencer, mas ser obrigado a fingir que é mais fraco do que o seu adversário era algo extremamente desafiador e que testava a habilidade de atuação dele. Barulhos ressoantes preenchiam a arena enquanto todo o lugar tremia. Shen-Ning literalmente abriu uma cratera de 10 m no chão, fazendo chamas subirem aos céus, enquanto poeira cobria os arredores. O público se levantou de excitação, grande parte gritando: "Voa, quão terrível é essa energia! Meu Deus, essa é a força do urso escarlate sagrado? É muito assustadora." Embora só esteja no nível prata de 5 estrelas, com tanta força, ele basicamente está a par de um nível ouro. A vitória de Shen-Ning está confirmada. Shen-Ning, vozes soavam por toda a audiência, ficando cada vez mais altas. Deixando de lado a aposta, Neely começou a correr antes mesmo de a luta começar, fazendo Shen-Ning o perseguir a ponto de forçá-lo a voar como um frango e saltar como um cão. Eles estavam cheios de desprezo. Se Neely conseguir vencer, então realmente não existe justiça alguma nesse mundo. Shen-Ning também tinha um sorriso satisfeito no rosto. Ele acenou com a cabeça e disse: "Shen-Ning não é nada mal. Com base na força que acabou de exibir, ele já deve ter alcançado o nível ouro. Ele deve ter treinado muito duro. Se conseguir vencer desse pirralho da família Marcas Celestiais, eu vou recompensá-lo quando voltarmos." Ouvindo as palavras de Shen-Ning, Shen Xiao, de pé ao lado dele, não pôde deixar de ficar com inveja. Mesmo ele, que tem treinado junto com Shen-Ning, não sabia que a força do outro já havia atingido o nível ouro. Yang Xin, que estava na área da família Marcas Celestiais, franziu e murmurou: "Shen-Ning é só um espiritualista de nível prata de 5 estrelas. Como ele foi capaz de usar tanto poder? Com tanta força, ele já deveria ter alcançado o nível ouro de 3 estrelas." E Zion, vendo aquela cena, também ficou perplexa. Neste momento, na arena, a poeira que cobria tudo foi lentamente se dispersando. A figura na cratera apareceu lentamente aos olhos de todos. De repente, o público que originalmente estava todo excitado entrou em um silêncio mortal. Todos ficaram pasmos enquanto olhavam para a cratera. Ao mesmo tempo, dentro da cratera, Shen-Ning parecia um cão morto, caído ali sem se mover. Seu corpo estava cheio de lesões e queimaduras. O que foi isso? Quem pode me dizer o que diabos aconteceu? Rugiu Shen-Ning. Após Shen-Ning saltar e utilizar a queda de meteoros flamejantes, ele caiu e acabou se deixando inconsciente? Se isso se espalhasse, quem acreditaria? Vendo aquilo, não foi só Shen-Ning que ficou intrigado, até mesmo Yang Xin, Niai e companhia ficaram completamente chocados. A família sagrada não poderia ser tão estúpida, certo? A primeira pessoa a lutar não chamou seu espírito demoníaco e acabou apanhando de Neely. A segunda invocou seu espírito demoníaco, exibiu uma força comparável à de nível ouro, mas caiu e acabou inconsciente? Eles eram incapazes de acreditar naquilo. Yang Xin parecia ter entendido alguma coisa e murmurou: "Eu acho que Shen-Ning não teria a força de nível ouro de 3 estrelas por razão nenhuma. Será que o irmãozinho Neely fez alguma coisa?" O público continuava em um silêncio mortal. Todos estavam com os olhos arregalados enquanto observavam a arena. Mesmo depois de muito tempo, Shen-Ning ainda estava caído como um cão morto. Maldito lixo da família sagrada! Levante-se, desgraçado! Droga! Esse lixo da família sagrada é um inútil. Aqueles que tinham apostado na família sagrada começaram a chegar.
Não poderia ser um plano da Associação de Alquimistas e da Família Sagrada para nos enganar, certo? Sem chances. Com aquelas pílulas da associação, só Deus sabe quanto dinheiro eles ganharam. Por que se preocupariam com essa pequena quantia? São só aqueles lixos da família sagrada que são muito inúteis. Quanto àqueles que tinham apostado em Nili, todos estavam sorrindo. Nili realmente é um garoto de sorte. Na primeira rodada, o idiota do Shen Fei atacou sem se fundir com seu espírito demoníaco, uma vitória grátis. Na segunda, Shen Ning aprendeu com a lição do anterior e se fundiu com seu espírito demoníaco, mas caiu sozinho e ficou inconsciente, mais uma vitória grátis. O que eles não sabem é que Shen Ning não caiu sozinho e ficou inconsciente. Tudo foi secretamente causado por Nili. Aquela queda de meteoros flamejantes do Shen Ning era extremamente poderosa. Saltando para o alto e usando o impulso da queda para aumentar a sua força, a velocidade alcançada já era o limite do que o nível prata de 5 estrelas poderia chegar. Mas Nili repentinamente aumentou a gravidade de Shen Ning, o que fez o poder da queda muito maior do que era possível controlar. Ele não foi capaz de reagir e caiu no chão com uma velocidade várias vezes maior do que a original. É fácil imaginar o resultado. Não ter nenhum único osso despedaçado em todo o corpo já podia ser considerado muita sorte. Olhando para Shen Ning, que estava imóvel no chão, os cantos da boca de Nili se curvaram. Shen Ning desmaiou. Ele provavelmente não conseguirá se levantar pelos próximos 2 ou 3 dias. O campo gravitacional é um tipo de habilidade de combate invisível. Pessoas fora da área do golpe não conseguiriam perceber o que estava acontecendo. Nili ganhou de novo. Isso não é nem um pouco desafiador. Embora Nili esteja no nível prata, sua força verdadeira poderia subjugar um especialista de nível ouro de 2 ou 3 estrelas. Portanto, para ele, Shen Ning não representava ameaça alguma. Depois de ver aquilo, Yi Zion, que estava nas arquibancadas, não ficou nem um pouco surpresa. A expressão dela mostrava que esse resultado já era esperado. A família sagrada estava, novamente, dançando nas mãos de Nili. Olhando para ele, Zion não pôde deixar de fazer beicinho. Ele sempre faz parecer que tudo está ao seu alcance, mesmo em questão de relacionamentos, e também estava totalmente confiante de que ela o amaria. Isso é simplesmente abominável. Será que realmente se apaixonará por Nili algum dia? Os olhos dela brilhavam como uma pitada de desconhecimento. Recordando um incidente na antiga cidade Orquídea, Yi Xiun não pôde deixar de sentir timidez. Seu coração acelerou de repente. Tump-tump saltando. Como resultado da luta, Nili, mais uma vez, conseguiu pegar 100 milhões de Shen Ning. Fazer a família sagrada pagar 150 milhões, embora não seja o suficiente para abalar a fundação dela, é o suficiente para deixá-los com problemas por um tempo. Uma família principal como a família sagrada ser capaz de gastar 300 a 500 milhões de moedas já é algo muito bom. Claro, o valor de seus negócios é muito maior do que este, chegando a dezenas de bilhões, mas eles só podiam gastar esse tanto no momento. Apesar de 150 milhões não significar muito para Nili, ele ainda se sentia satisfeito em ganhá-los. Ancião dos afazeres essenciais, você me deixou ganhar. Os vários irmãos mais velhos da família sagrada são muito generosos, me deixando vencer toda a rodada. Eu estou vencendo tanto que me sinto um pouco envergonhado. Parece que tenho prejudicado a família sagrada o tempo todo. Vocês não são mesquinhos, na verdade, são muito generosos. Disse Nili para Shen Ning, rindo. O rosto de Shen Ning empalideceu. Seus lábios tremiam de raiva. E para piorar, Nili ainda era sarcástico. Se fosse possível, ele realmente queria enfiar a cabeça de Nili na lama. 150 milhões de moedas, como ele vai explicar tudo isso ao patriarca? Tales of Demons and Gods,
Capítulo 87 Pílula de fortalecimento de espírito demoníaco. Após pagar 150 milhões de moedas, todo o crédito que Shen Ming tinha na família nesse período de tempo havia ido todo ralo abaixo. Quando o patriarca sair de sua isolação, ele definitivamente não o poupará. Não ter a posição de ancião dos afazeres essenciais é meramente secundário. Com os métodos do patriarca, somando-se a todos aqueles segredos da família que ele sabe, ele provavelmente não será capaz de escapar da morte. Nesse momento, os olhos de Shen Ming piscaram como uma insinuação de uma ideia louca. Ainda há outra rodada. Se ele conseguisse recuperar todo o dinheiro de volta na terceira rodada, então ele não teria cometido nenhum erro, muito pelo contrário. Essa terceira rodada, nós devemos definitivamente vencer. Shen Ming calculou por um momento. Ele ainda pode arrumar 200 milhões de moedas. Isso é todo o dinheiro líquido que a família sagrada tem no momento. Originalmente, eles foram preparados para serem usados para comprar elixires da Associação de Alquimistas para a geração mais jovem da família. 200 milhões de moedas, se ele vencesse, ele seria capaz de explicar ao patriarca. Tudo ou nada. Os olhos de Shen Ming brilharam como uma pitada de ferocidade. Patriarca Niai, nós ainda temos a terceira rodada, não temos. Shen Ming encarou Niai friamente e disse. Niai estava atordoado por um momento e deu uma olhada a Nili. Vendo Nili concordando com a cabeça, ele disse, correto, ainda há terceira rodada. Yang Xin franziu. Com seu entendimento a respeito de Shen Ming, as consequências serão extremas, já que ele perdeu 150 milhões. Após ele voltar à casa principal, ele provavelmente não será capaz de escapar do destino da prisão domiciliar. Já que Shen Ming de fato ainda quer apostar, isso prova que Shen Ming já resolveu sua mente para o tudo ou nada. Após a situação se desenvolver até esse ponto, Shen Ming já foi à loucura. Sendo assim, apostar tudo na última rodada é muito normal. Essa rodada, nós vamos apostar 300 milhões de moedas. Shen Ming disse friamente. Ele já enviou pessoas a várias lojas da família sagrada para transferir o dinheiro. Se o patriarca da família sagrada estivesse presente, ele definitivamente pararia a ação de Shen Ming. Entretanto, como ele era o ancião de afazeres essenciais por muitos anos, ele ganhou a confiança do patriarca. Assim, sua autoridade é enorme. Ele está a cargo de todos os negócios sob supervisão da família sagrada. Se ele transferisse alguns fundos, ninguém diria nada contra. Já que é tudo ou nada, se ele for capaz de recuperar 300 milhões de moedas, ele vai até mesmo ser capaz de se elevar um patamar na família sagrada. Tudo bem, que seja essa a aposta, 300 milhões de moedas. Nili disse, concordando com a cabeça. Olhando para a expressão de Shen Ming, ele já entendeu que Shen Ming está apostando tudo. O canto da boca de Nili se torceu em um sorriso gélido. Isso é exatamente o que ele desejava. Vários patriarcas de várias famílias estavam todos discutindo. Eles todos são testemunhas da aposta. Eles nunca pensaram que após perder 150 milhões de moedas, a família sagrada iria continuar apostando, e dessa vez a aposta é de 300 milhões de moedas. A família sagrada está realmente indo com tudo. Após perder tanto dinheiro, o ancião de afazeres essenciais Shen Ming provavelmente não será capaz de manter sua posição após retornar. Ele provavelmente quer ganhar tudo de volta com essa rodada. Ouvi que dessa vez, Shen Xiao será enviado. Eu conheço esse Shen Xiao. Ele já é um espiritualista de nível ouro de 1 estrela, então tem raridade. O único motivo que aquele pirralho Nili foi capaz de vencer Shen Fei e Shen Ning foi pura sorte. Encontrando um espiritualista de nível ouro nessa rodada, suas chances de vencer são provavelmente 0. 300 milhões de moedas, se ele perder isso tudo, o ancião de afazeres essenciais Shen Ming está condenado. Isso provavelmente também é todo o dinheiro líquido da família sagrada. Várias famílias estavam discutindo entre si. Outra rodada de apostas.
A quantia sendo apostada dessa vez é algo que eles podem apenas ver uma vez em toda a vida, fazendo o sangue deles ferver. Sob a aposta hospedada por Yang Xin, todo mundo estava fazendo suas apostas. Entretanto, não importa se Yang Xin vença ou perca, Nili não se importa. Afinal, Yang Xin é rica. Como diretora da Associação de Alquimistas, com enorme poder em suas mãos. Após entrar em contato com Nili, Deus sabe quanto dinheiro ele ajudou a Associação de Alquimistas ganhar. Mesmo se ela tirasse várias centenas de milhões, aqueles anciãos não diriam nada. Após coletar o dinheiro das apostas, Nili mais uma vez foi para a arena. Os olhos gélidos de Shen Ming encararam Nili. Uma pitada de ferocidade passou por seus olhos. Ele tirou 2 pílulas do peito e disse: Shen Xiao, isso são 2 pílulas de fortalecimento de espírito demoníaco. Consuma-as antes da batalha começar. Shen Xiao olhou para Shen Ming com surpresa e disse: Ancião, aquele pirralho é provavelmente apenas um espiritualista de nível prata de 1 ou 2 estrelas. Com minha força no nível ouro de 1 estrela, eu sou mais que o suficiente para ir contra aquela criança. Não há absolutamente nenhuma necessidade de usar pílulas de fortalecimento de espírito demoníaco. Seu espírito demoníaco é uma águia-dragão escarlate, um tipo extremamente poderoso de espírito demoníaco. O preço dele é tão alto quanto 2 milhões de moedas. Se ele consumisse 2 pílulas de fortalecimento de espírito demoníaco, apesar delas poderem permitir a águia-dragão escarlate demonstrar várias vezes seu poder por meia hora, isso irá aleijar a águia-dragão escarlate. Isso fez o coração de Shen Xiao se sentir extremamente relutante sobre usá-la. O que há para temer? Me escute. Essa questão é extremamente importante. Se alguma coisa acontecer, você poderá carregar a responsabilidade. É uma quantia de 300 milhões de moedas. Se você puder vencer essa partida, eu lhe darei 20 milhões de moedas. Nessa hora, você vai poder comprar qualquer espírito demoníaco que você quiser. Shen Ming disse. Ouvindo as palavras de Shen Ming, os olhos de Shen Xiao se acenderam. Apesar da águia-dragão escarlate ser rara, ela pode ser comprada com 2 milhões de moedas. Se Shen Ming lhe desse 20 milhões de moedas, ele pode comprar um espírito demoníaco de um grau ainda maior. Aleijar a águia-dragão escarlate vale isso. Tudo bem, eu ouvirei as instruções do ancião Shen Xiao. Assentiu sua cabeça e disse, colocando 2 pílulas de fortalecimento de espírito demoníaco em seu anel interespacial. Shen Xiao olhou para a figura de Nili, com sua força de nível ouro de 1 estrela. Derrotar Nili é uma questão simples. Após as 2 pessoas entrarem na arena, toda a plateia se animou mais uma vez. Entretanto, nessa rodada, ninguém tem certeza de quem vencerá. Apesar da força de Nili estar longe da de Shen Xiao, ninguém sabe se Nili terá sorte como nas rodadas anteriores. Eles todos sentiam que a razão pela qual Nili venceu as últimas 2 rodadas era puramente baseada em sorte. Esse round, a maior parte das pessoas não se atreveu a apostar de novo. Aquela que estava confiante que Nili venceria, é apenas Easy 1. Easy 1, mais uma vez, apostou todas as suas economias e aquelas que ela ganhou anteriormente em Nili de novo. Todo mundo estava gritando. Nunca pensei que você seria capaz de vencer consecutivamente 2 rodadas. Entretanto, nessa, você vai definitivamente perder em minhas mãos. Shen Xiao friamente encarou Nili e murmurou como se ele estivesse falando consigo mesmo, eu não sou o mesmo que eles. Eu sou um espiritualista de nível ouro de 1 estrela. Além disso, eu sou um espiritualista de nível ouro de 1 estrela que se integrou como uma águia-dragão escarlate. Nili estava preguiçosamente alongando sua cintura. Na rodada anterior, ele estava cansado de fingir. Agora que esse é o terceiro round, não há mais razão para fingir. Como você sabe sem testar? Previamente, eu venci as últimas 2 rodadas. Quem sabe, talvez minha sorte seja boa nesta rodada assim como nas rodadas anteriores. Nili disse, sorrindo levemente. Ele parecia calmo.
O olhar de Shen Xiao se tornou frio. Nili é de fato um pouco estranho. Ele obviamente sabe que Shen Xiao é um especialista de nível ouro e ainda assim não está em pânico. Sua mão direita se moveu, engolindo as 2 pílulas de fortalecimento de espírito demoníaco que ele recebeu de Shen Ming. Nesse momento, a audiência se agitou. Estou vendo errado? Shen Xiao da família sagrada verdadeiramente precisa de pílulas de fortalecimento de espírito demoníaco. E parecem ser 2 também. Certamente, a família sagrada está assustada após as 2 derrotas anteriores. Tales of Demons and Gods, capítulo 88, lenda. Antes da batalha começar, a família sagrada já havia perdido seu momento. Entretanto, a família sagrada não se importa com isso. Mesmo que eles tenham que jogar sua dignidade no lixo, nada é comparado a 300 milhões de moedas. Nesse momento, a audiência estava ocupada discutindo uns com os outros. Mesmo se ele tiver boa sorte, ele não será capaz de vencer agora. Um espiritualista de nível ouro de 1 estrela, adicionando o consumo de 2 pílulas de fortalecimento de espírito demoníaco, Nili está destinado a perder. Nesse momento, mesmo Niai, Nien e companhia não pensavam que Nili pudesse vencer. Afinal de contas, o oponente é forte demais. Eu apostei na família sagrada 3 vezes seguidas, eu sei que eu posso vencer pelo menos essa rodada. As 2 rodadas anteriores foram realmente injustificadas. Dessa vez, eu tenho que ganhar tudo de volta. Eu ainda apostei uma porção do dinheiro em Nili. Eu ainda acho que Nili pode vencer. Aquela criança é um pouco estranha. Mesmo que eu perca, eu já ganhei o suficiente nas rodadas anteriores. Na arena, Shen Xiao já terminou de fazer as preparações. Uma poderosa chama sagrada transbordava dele. Bum! 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 Toda a arena foi bombardeada ao ponto de rachaduras, como teias de aranha, apareceram por todo canto e se espalharem em rápida velocidade. Shen Xiao sorriu de leve e caminhou em direção a Nili passo a passo. Nili sorriu levemente e se fundiu com seu panda de presas. Se você subestimarem o poder do meu panda de presas, isso será um grande erro. Campo gravitacional. Nili bufou friamente. Um campo de gravidade invisível foi formado dentro dos arredores, envolvendo Shen Xiao. Shen Xiao de repente sentiu seu próprio peso de repente aumentar. Cada passo que ele dava se tornava mais difícil. Sua face levemente mudou. A força de Nili não era tão simples. Ele de fato tem uma habilidade do tipo campo gravitacional. Shen Xiao manteve um coração desdenhoso e sua expressão se tornou séria. Bum! 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 Os passos de Shen Xiao fizeram o chão da arena ter profundas rachaduras. Esse terrível poder fez com que os outros ficassem profundamente chocados ao ver. Tão poderoso. Ele de fato tem tal poder com apenas nível ouro de 1 estrela. Estouros de exclamações vieram da audiência. Apenas Shen Xiao, que está atualmente no campo gravitacional, sabe exatamente o que está acontecendo. Incapaz de falar suas dificuldades, Shen Xiao entendeu por que Shen Ning perdeu. Ele não mais se atreveu a subestimar seu oponente e rapidamente se fundiu com sua águia dragão escarlate. Um par de enormes asas cresceu de suas costas, ele bateu essas poderosas asas e voou. Você é o oponente mais poderoso dentre aqueles que eu enfrentei. Experimente minha explosão dracônica. Shen Xiao rugiu, soprando fogo de sua boca. Um pilar flamejante estava disparando em direção a Nili. Uma onda de calor foi soprada em direção a Nili. Parecia que seu corpo estava queimando. A águia dragão escarlate tem em seu sangue a linhagem do dragão. Assim, suas chamas carregavam um pouco de poder dracônico, fazendo seu sopro ser extremamente forte. Vamos ver qual explosão é a mais poderosa, a sua explosão escarlate ou minha explosão yin yang. Nili saltou para trás. Ele abriu a boca e cuspiu 2 bolas, preta e branca. As 2 bolas se entrelaçavam no ar, desenhando 2 linhas de luzes pelo céu. Bum! As bolas preta-branca colidiram no pilar de fogo. Terríveis explosões soaram.
Após as duas energias explodirem, uma terrível energia violenta e destrutiva, continuamente varreu e destruiu o chão, fazendo pequenas pedras voarem. Nili saltou para trás, aterrissando firmemente fora do alcance da explosão. Sua expressão ainda era calma. Já Shen Xiao foi varrido pela explosão e mandado voando dúzias de metros antes de se estabilizar. Vendo a arena, o público estava toda em um silêncio mortal. O que está acontecendo? Pode ser que eu estou vendo errado? A colisão entre ambos os lados, Nili tomando a vantagem. Shen Xiao é o super gênio da família sagrada. Ele é um espiritualista de nível ouro de 1 estrela e ainda mais, ele comeu 2 pílulas de fortalecimento de espírito demoníaco. Como ele ainda não é um oponente para Nili. A multidão estava estupefata. Nessa rodada, a expressão de Nili era calma e parecia que ele ainda não havia mostrado seu verdadeiro poder. Isso era totalmente diferente das 2 partidas anteriores. Yang Xin olhou para a figura das costas de Nili, seus olhos brilhavam. Uma criança de 13 anos de idade verdadeiramente tem a força para lutar contra um nível ouro. Parece que eu subestimei você. Após cair em um breve momento de choque, as expressões de Nia e Nien eram de pura excitação. Um espiritualista de nível ouro de 13 anos. Mesmo se fosse Lord Imo do passado, ele não teria uma força tão assustadora. Após a luta de hoje, Nili será como um cometa, se elevando e recebendo a proteção da mansão do senhor da cidade. Após hoje, se qualquer um ou qualquer família quiser tocar Nili, eles terão que considerar isso seriamente em primeiro lugar. Tal gênio vai definitivamente se tornar uma existência que alcançará o auge na Cidade da Glória. Após tanto tempo, a era da família Marcas Celestiais está chegando. Nesse momento, a audiência entendeu o que estava havendo. Nos 2 rounds anteriores, Nili estava escondendo sua força. Eles todos pensaram que Nili venceu por pura sorte, mas essa não era verdade de maneira nenhuma. O que os fizeram ficar ainda mais surpresos é o assustador talento e força de Nili. Um espiritualista de nível ouro de 13 anos. Meu Deus! Poderia ser que um espiritualista de nível lendário como Imo iria aparecer em breve? Nili! 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 Toda a audiência estava animada. Todo mundo estava gritando e uivando com excitação. Entre aqueles na multidão, haviam muitos que tinham sentimentos muito complicados, já que eles haviam apostado uma boa quantia na vitória de Shen Xiao. Entretanto agora, eles todos verdadeiramente torciam por Nili. A Cidade da Glória foi capaz de sobreviver através da Idade das Trevas até agora, entretanto, não foi fácil. Cada vez que uma horda de bestas demoníacas atacava, a Cidade da Glória dependia apenas do Lord Imo para contra-atacar entre as bestas demoníacas mais fortes. Assim, a Cidade da Glória foi capaz de sobreviver até agora. Mas enquanto o tempo passa, Lord Imo fica cada vez mais velho. Os cidadãos da Cidade da Glória têm uma forte preocupação. Se não houver um espiritualista de nível lendário aparecendo, então a Cidade da Glória estará em perigo. Apesar de haver alguns especialistas de nível ouro negro, a maioria dos espiritualistas de nível ouro negro já tem mais de 40 anos de idade. Assim, é muito difícil para eles terem qualquer chance de quebrar a barreira para o nível de espiritualista lendário. Todo mundo estava desejando a aparição de um gênio e Nili é sem uma dúvida o mais brilhante. Um espiritualista de nível ouro de 13 anos. Nessa idade, é a melhor hora para a cultivação aumentar. Nili já possui conquistas tão assustadoras em tão tenra idade. Quem pode dizer a que alturas Nili chegará no futuro? Quem sabe se ele vai se tornar um espiritualista de nível lendário mais forte que Lord Imo? Então o que importa se eles perderam dinheiro? Ser capaz de observar a emergência de tal gênio é uma coisa simplesmente excitante. Como Nili obteve a força de um espiritualista nível ouro na idade de 13 anos? O que eles não sabem é que a força de alma de Nili é apenas de um nível prata de 2 estrelas. A razão para ele ter a força de um nível ouro é porque o controle de Nili sobre sua força da alma alcançou a perfeição.
Outro motivo é que o panda de presas de Nili é um espírito demoníaco com nível de crescimento Deus. Apenas por si próprio já é um poder assustador. Qualquer um que subestime ele pagará o preço por isso. Se Shen Xiao perdesse, então ele se tornaria o pecador da família sagrada. Seu fim já havia sido decidido. Não. Shen Xiao ainda não perdeu. Os olhos de Shen Ming piscaram com um indício de esperança neles, encarando a arena. Tales of Demons and Gods, capítulo 89, Rainha da Neve. A batalha dentro da arena se tornava cada vez mais intensa. Shen Xiao contra-atacava loucamente. Toda vez que ele emanava sua energia violenta, ela era suprimida por Nili. Vendo aquela figura ágil e veloz, traços de medo apareceram nos olhos de Shen Xiao. A pressão que ele sentia vindo de Nili era muito grande. Pilar do dragão sagrado. Shen Xiao rugiu com raiva. Um grande dragão sagrado desceu do céu, se transformando em pilares que estavam constantemente mostrando sua fúria. Gritos de surpresa vinham da plateia. Que ataque assustador! Eles não puderam deixar de ficarem preocupados com Nili. Olhando para aquelas espessas colunas de fogo que iam em sua direção, Nili não ficou nem um pouco nervoso. Na verdade, ele até sorriu despreocupadamente. Esses ataques só são bonitos de se ver, não passam de golpes inúteis. Ao enfrentar bestas demoníacas de baixo nível, ainda podem ser um pouco úteis, mas, em um duelo de especialistas, ataques desse tipo são somente um desperdício de força da alma. Pensou Nili consigo mesmo. Com as habilidades de combate que viu em sua vida passada, ele naturalmente não se importaria com um ataque desses. O que Nili não sabia é que Shen Xiao já usou todos os ataques que podia, mas todos foram inúteis, então ele não teve escolha além de usar esse pilar do dragão sagrado. Shen Xiao não acreditava que este ataque mataria Nili, ele já tinha perdido a esperança de algo desse tipo acontecer. E vendo a expressão calma e composta de Nili, ele sabia que o mesmo ainda tinha várias habilidades que não usou. Nili pulou, constantemente desviando dos pilares de fogo. Ele chegou atrás de Shen Xiao. Golpe do trovão. A grande palma de Nili perfurou o céu, emitindo um chocante som agudo. Ele bateu com força nas costas de Shen Xiao. Instantaneamente, Shen Xiao se tornou um meteoro, voando rapidamente e caindo diretamente no chão. Boom! Um choque ensurdecedor preencheu o local. A arena inteira tremeu violentamente e uma enorme cratera apareceu no chão. Shen Xiao estava na cratera, respirando pesadamente. Ele estava de costas contra o chão, seus olhos e sua consciência lentamente ficaram turvas. Ele perdeu. Nili o pressionou desde o início. Shen Xiao sequer teve a chance de retaliar. Além disso, o inimigo sequer tinha lutado com força máxima. Nili lhe dava um sentimento incomensurável, era a sensação de que, não importa o quanto tentasse, Shen Xiao ainda não seria um adversário à sua altura. Seus olhos estavam preenchidos pelo peso da derrota. Ele nunca pensou que ainda perderia mesmo após tomar 2 pílulas de fortalecimento do espírito demoníaco. A única coisa que podia dizer quanto a essa perda é que a força de Nili é muito assustadora. O adversário era apenas um jovem de 13 anos. A diferença é grande demais. Ele pensava que era um gênio inigualável. Mas, na verdade, não era nada mais que um sapo no fundo de um poço. Vendo aquilo, a plateia inteira entrou, novamente, em um silêncio mortal. E então, depois de um momento de choque, uma tsunami de aplausos e elogios soou. Nili! 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 A explosão de aplausos fazia até mesmo o chão tremer. O poder de Nili deixou uma profunda impressão em todos. Cada super gênio, ao enfrentar um adversário de sua geração, faria de tudo para esmagá-lo. Entretanto, quem Nili venceu não era um adversário de sua geração, e sim um gênio com mais de 20 anos. O que Nili se tornará no futuro? Ninguém tinha resposta para tal pergunta. No entanto, eles sabem que hoje, todos ali testemunharam a história. Em um canto distante, Yi Xiun encarava as costas de Nili.
Neste momento, ela também estava chocada pelo quão poderoso Nili era. Que talento incrível! Ele é até mesmo mais forte do que o vovô quando tinha 13 anos. Ela, de repente, pensou em algo. Nili não iria realmente se tornar um espiritualista de nível lendário como tinha dito antes, certo? A possibilidade de isso virar realidade é extremamente alta. E Siun não pôde deixar de relembrar a piada que fez para Nili. Se ele chegasse ao nível lendário, ela se casaria com ele. Ela tem que manter essa promessa. Seu coração não pôde deixar de ficar um pouco confuso. Pensando na relação dele com Inger, Siun bufou 2 vezes. Ela nunca se casaria com um playboy como Nili. Os aplausos lentamente pararam, mas o choque causado por Nili não desapareceria assim tão rápido. Ele logo se tornaria famoso em toda a cidade da glória. Shen Ming estava perdido dentro de sua própria mente. Após este incidente, ele teme que não poderá mais permanecer como ancião dos afazeres essenciais da família sagrada. Nili também obteve 300 milhões de moedas com sucesso. Apenas neste torneio, ele ganhou um total de 450 milhões. Embora não precisasse de dinheiro, ser capaz de fazer a família sagrada cair em aflição o deixava muito feliz. Embora não fosse muito dinheiro para Nili, já era mais do que o suficiente para deixar a família sagrada com dores de cabeça por um tempo. Yang Xin olhou para Nili com uma pitada de preocupação e disse: Nili, eu acho que demonstrar sua força verdadeira desse jeito não é algo bom. Se você chamar a atenção da Guilda das Trevas, afinal, Nili é praticamente uma estrela agora. Ele deve saber que com seu talento, a Guilda das Trevas não parará por nada sua tentativa de matá-lo. Entretanto, Nili apenas sorriu levemente. Ele balançou a cabeça e disse: eu tenho meus próprios planos. Ao ouvir aquilo, Yang Xin assentiu. Nili deve ter seus próprios planos. Mesmo assim, ela ainda decidiu atribuir mais guarda-costas para protegê-lo. Irmã Zona Yang Xin, antes eu te pedi para que me ajudasse a investigar se existe alguma relação entre a família sagrada e a Guilda das Trevas. Você descobriu alguma coisa? Nili perguntou secretamente para Yang Xin. Eu investiguei e descobri que a família sagrada abriga uma pessoa da Guilda das Trevas. Ele parece ser chamado Diácono Yunhua. Entretanto, com apenas isso, é impossível acusar a família sagrada de qualquer coisa. Yang Xin suspirou e respondeu, balançando a cabeça. Ao menos eles podem confirmar que a família sagrada não é limpa e que é preciso tomar cuidado com eles. Ela já informou isso ao presidente, que por sua vez certamente passará essa mensagem ao senhor da cidade. Nili assentiu. Se quisesse derrubá-lo só com isso, então ele estaria tratando a família sagrada levianamente demais. Contra a família sagrada, ele tem que fazer tudo passo a passo. Quando a família sagrada foi embora, a família Marcas Celestiais logo saiu também. Mesmo assim, o torneio continuou. Mas agora era apenas uma brincadeira entre as famílias. No canto da arena, quando Yi Xiun viu aquilo, ela franziu os lábios, sorrindo. Nili é muito mal. Shen Ming está condenado agora. Ela não tem quaisquer boas impressões da família sagrada, portanto, se a família toda for condenada, seria para o melhor. Bem quando Yi Xiun se virou e estava prestes a ir embora, uma figura familiar apareceu subitamente em frente a seus olhos. Xiun viu Nili sorrindo para ela. Eu só vim assistir o torneio, nunca pensei que você estaria aqui. Yi Xiun negou enquanto corava. Eu disse alguma coisa. Nili estendeu as mãos e disse, provocantemente, já que esse é o caso, por que não está mais assistindo? Está indo embora. Você Yi Xiun bateu o pé. É impossível para ela admitir que estava preocupada com Nili. Ela bufou e disse, eu percebi que esse torneio não é interessante, posso ir. Olhando para aquela linda e fofa Yi Xiun, Nili riu levemente. Ele pegou um pedaço de cristal demoníaco de seu anel interespacial e, em seguida, agarrou o braço fino de Yi Xiun, colocando o cristal demoníaco nas mãos dela. Ele sorriu levemente e disse, isso é para você.
Sentindo o calor da palma de Nili, Izion, na verdade, não empurrou as mãos dele para longe. Sem saber o porquê, seu coração começou a acelerar. O que é isso? Izion baixou a cabeça. Vendo a expressão de Izion e a fragrância feminina vinda dela, o coração de Nili não pôde deixar de ser movido pela cena. Ele sorriu e disse: esse é o espírito demoníaco da Rainha da Neve, do atributo Vento Nevado. Uma Rainha da Neve? Aquele espírito demoníaco de nível ouro negro. Onde você conseguiu? Perguntou Izion, com surpresa. A Rainha da Neve é um espírito demoníaco extremamente raro e poderoso. Essa Rainha da Neve não é comum. Ela é uma Rainha da Neve com uma taxa de crescimento nível Deus. Você entenderá depois que se integrar com ela. Ela é extremamente poderosa. Após a integração, não se esqueça de alimentá-la bem. Não tome nenhuma pílula de fortalecimento do espírito demoníaco. Nili avisou. Ele se esforçou bastante para obter essa Rainha da Neve. Tales of Demons and Gods, capítulo 90, para dentro da mansão do Senhor da cidade. Nili, por que está dando isso para mim? Izion levantou a cabeça. Aqueles grandes olhos brilhantes dela piscavam enquanto olhava para Nili. Nili olhou para Izion, sorriu, e disse: porque eu te amo. Então eu não posso aceitar ao ouvir a confissão de Nili. As bochechas de Izion coraram. Ela já havia aceitado muitas coisas dele. Se aceitasse algo mais, ela não saberia como devolver todos esses favores. Que tal isso? Vamos considerar que você me deve um favor. No futuro, eu definitivamente terei algo em que precisarei de sua ajuda, disse Nili após pensar um pouco. Fazer essa beldade teimosa aceitá-lo realmente não é fácil. Eu posso ajudá-lo em alguma coisa. Izion baixou a cabeça, suas bochechas estavam ainda mais vermelhas. Claro que pode. Você é a filha do senhor da cidade. Tem toneladas de pessoas lá fora que desejam a sua ajuda, assim como eu. Eu já me integrei com o espírito demoníaco. Além disso, o atributo da Rainha da Neve não é adequado para mim. Não adianta nada ela ficar comigo. Nili observou a aparência de Izion enquanto ela estava de cabeça baixa. Ele pensou consigo que aquela menina estava ficando cada vez mais bonita. Ao ouvir as palavras de Nili, Izion hesitou por um momento antes de balançar a cabeça e dizer: então tudo bem. Mas eu não posso ajudá-lo a fazer coisas ruins. Claro. Você já viu algum homem mais honesto do que eu? Disse Nili com uma expressão séria. Ouvindo isso, Izion riu repentinamente. Seus risos eram como flores desabrochando. Aquilo, vindo de Nili, era o mesmo que uma piada. Mais cedo, quem foi que brincou com a família sagrada na palma de suas mãos? Nili, eu vou aceitar essa Rainha da Neve. Vou ver como é essa taxa de crescimento nível Deus que você falou. Considere-me devendo um favor. Você pode me pedir ajuda para fazer algo, mas não pode ser nada ruim. Caso contrário, farei meu pai pagar por esse espírito demoníaco. Izion levantou as mãos, tão leve quanto uma borboleta, e foi embora rapidamente. Izion não percebeu que já considerava Nili alguém muito próximo a ela. Se fosse qualquer outra pessoa, Shen Yu e companhia por exemplo, ela definitivamente não aceitaria. Olhando para as costas esbeltas de Izion enquanto ela se distanciava até ter ido embora, Nili sorriu levemente e murmurou: não precisa esperar muito, já vamos nos encontrar novamente. Na vida passada e na presente, o destino nos uniu. Mesmo que queira, é impossível contrariá-lo. Depois de falar isso, Nili se virou e foi embora. A notícia de que Nili derrotou Shen Nin, um espiritualista de nível ouro de 1, estrela da família sagrada, rapidamente se espalhou. Toda a cidade da Glória ficou abalada com a notícia. Há muitos anos não havia alguém tão talentoso na cidade. A família Marcas Celestiais ficou, mais uma vez, sob os holofotes. Todos os dias, a quantidade de pessoas que os visitavam era simplesmente incontável. Mesmo assim, Nili estava desaparecido. Ele se isolou e decidiu não se encontrar com ninguém.
Aqueles que queriam conhecê-lo pessoalmente foram todos bloqueados pela família Marcas Celestiais. Conforme essa notícia se espalhou por toda a cidade, os guardas da Cidade da Glória notaram movimentos por parte da Guilda das Trevas. Eles mataram e prenderam dezenas de pessoas da guilda e, a fim de garantir a segurança de Nili, o senhor da cidade, Izongo, decidiu deixá-lo ficar em sua mansão para treinar. Depois de ouvir sobre isso, a Guilda das Trevas lentamente se acalmou. Se Nili permanecesse na família Marcas Celestiais, ele definitivamente seria atacado, mas, já que está na mansão do senhor da cidade, a Guilda das Trevas não tem coragem de tentar algo. Afinal, na mansão havia um nível lendário e inúmeros espiritualistas/lutadores de nível ouro negro. Além disso, Nili também levou Niu para lá. Ele decidiu orientar a cultivação dela. Quanto à família Marcas Celestiais, no momento, não há ninguém que se atreva a tocá-los. E enquanto ele não ficasse na família, a Guilda das Trevas definitivamente não faria nada com eles. Simplesmente porque não teria sentido algum. Tudo está dentro das expectativas de Nili. Ele já tinha planejado tudo o que aconteceu até agora antes mesmo de revelar a sua força no torneio. Dizem que quando Shenyu, da família sagrada, ouviu sobre a força de nível ouro de Nili e que o mesmo está ficando na mansão do senhor da cidade, ele vomitou sangue de tristeza e indignação. Originalmente, ele ainda tinha um pouco de esperanças de ficar com Izzy-un, mas agora, já sabe que não tem mais quaisquer chances. Quando Yang Xin ouviu sobre tudo isso na Associação de Alquimistas, ela entendeu por que Nili estava tão confiante anteriormente. E ele provavelmente já esperava ser levado para a mansão do senhor da cidade. Pelo visto, no futuro, quando quiser ver Nili, ela terá que ir para lá. Família Sagrada. O patriarca da família sagrada, Shenyong, acabou de sair de seu treinamento isolado. Nesse período de isolamento, sua cultivação teve um grande avanço. Entretanto, ele ainda não chegou ao reino espiritualista nível lendário. Não é fácil alcançar o nível lendário. Conforme sua cultivação aumentou, ele entendeu esse ponto. Ele se pergunta como aquele velhote, Ino, chegou nesse reino. Todos os dias ele ficava pensando no fato de que estava ficando cada vez mais velho. Sua cultivação também mostrava sinais de declínio. Isso o deixava mais e mais inquieto. Depois que soube da aposta, ele ficou absolutamente furioso. Shen Ming tinha sido relativamente cuidadoso com o que fazia, e foi por isso que Shen Yong sempre esteve livre de preocupações. Entretanto, ele nunca imaginou que Shen Ming realmente cometeria um erro tão grande. Perder 450 milhões de uma só vez. Esse tanto é o suficiente para comprar montes de elixires e nutrir quem sabe quantas novas gerações. Shen Ming. Você entende seus erros. Shen Yong estava sentado na posição mais alta, friamente olhando para Shen Ming, que se ajoelhava lá embaixo. Sentindo aquele olhar aterrorizante de Shen Yong, o corpo de Shen Ming tremia de medo. Ele rapidamente respondeu: por favor, perdoa-me, patriarca. Nós nunca pensamos que Nili da família Marcas Celestiais teria a força de um nível ouro mesmo sendo tão jovem. Nós não estávamos cientes disso e fomos enganados por ele. Por favor, lembre-se do tanto que contribui para a família sagrada. Silêncio. Shen Yong olhou furiosamente para Shen Ming. Shen Ming instantaneamente ficou em silêncio, sem se atrever a falar mais nada. Shen Yong ponderou em silêncio. Perder 450 milhões, no momento, não é o suficiente para afetar a fundação da família. Mas, o que fez com que se sentisse pressionado é que, no período de tempo em que estava isolado, a relação entre a família sagrada e a família Marcas Celestiais chegou ao nível de se odiarem como água e fogo. Originalmente, uma família pequena como a Marcas Celestiais não seria capaz de incomodá-los, mas o jovem Nili tornou a situação algo impossível de se ignorar. Um adolescente de 13 anos que tem a força de um nível ouro. Seu talento deixava até Cheong com inveja. Quem pode imaginar o quão longe esse adolescente irá?
Assim que ele crescer, seja a família sagrada ou a guilda das trevas, ambos estarão sob a ameaça de serem destruídos por Nili. Essa ameaça deve ser diminuída. Se Nili não tivesse quaisquer ressentimentos para com a família sagrada, Shen Yong podia acabar poupando. Mas esse tal Nili os tem confrontado desde o início, então ele definitivamente tinha de ser eliminado. Entretanto, agora que Nili está sendo protegido pela mansão do senhor da cidade, matá-lo será difícil. Eu simplesmente não acredito que você vai ficar na mansão do senhor da cidade o tempo todo, sem vir para fora. Pensou Shen Yong, friamente. Ele olhou para Shen Ming, que ainda estava ajoelhado no chão, e disse: Shen Ming, você conhece as regras da família sagrada. De acordo com as regras da família, esse erro grave seria punido com a morte, sem outras chances. Mas, considerando que você é um veterano e que fez tantas contribuições para a família, eu lhe darei a chance de se redimir. Ao ouvir as palavras de Shen Yong, os olhos sem vida de Shen Ming subitamente foram preenchidos por um brilho de esperança. Ele levantou a cabeça e perguntou: desde que o patriarca ordene, seja escalar montanhas de lâminas ou nadar em um mar de chamas, eu farei o que for preciso. Muito bem. Leve alguns homens e mate Nili. Desde que você consiga matá-lo, eu arranjarei algumas pessoas para levá-lo para fora da cidade e lhe darei a posição de ancião dos afazeres essenciais da Guilda das Trevas. Disse Shen Yong. Mas Nili está na mansão do senhor da cidade. Shen Ming sabe sobre a ligação da família sagrada com a Guilda das Trevas. Ou ele mata Nili, ou ele morre. Não há outra escolha. Ele vai sair um dia. Disse Shen Yong, levemente. Entendido, cumprirei suas ordens, patriarca. Nos olhos de Shen Ming apareceram traços de crueldade. Ele sabe que essa é a única chance que tem para ficar vivo. Caso não consiga, com os métodos de Shen Yong, definitivamente não restará nem seus ossos. Shen Ming, eu tratei você muito bem esse tempo todo. Não me desaponte. Usando a mão direita, Shen Yong rodou o anel que tinha em seu polegar esquerdo. Ao ouvir a voz profunda do patriarca, Shen Ming não pôde deixar de tremer. Além da sua própria, as vidas de toda a sua família estão nas mãos de Shen Yong. Ele não tem outra opção além de tentar.